Começou hoje de manhã, em São Paulo, o julgamento de Elise Matsunaga. Ela é acusada de matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Matsunaga, herdeiro do grupo Ioki. Ela está presa e já confessou o crime. A gente vai agora ao Fórum Criminal da Barra Funda, onde está o repórter Filipe Mancuso acompanhando tudo aqui em São Paulo. Filipe, boa tarde. Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos, Evaristo. É muito importante que a gente esclareça isso, porque em nenhum momento não está em discussão aqui a autoria do crime, né? A gente sabe que a Elise Matsunaga, ela é reconfessa desse crime, ela matou o Marcos Matsunaga. O que está sendo discutido aqui no Fórum da Barra Funda é o tamanho dessa pena. É exatamente isso que os jurados vão decidir, quanto tempo a Elise Matsunaga vai ficar presa. A acusação, os advogados, eu conversei tanto com o promotor quanto com o advogado de acusação, eles vão pedir a pena máxima, mas ficarão satisfeitos com 24 anos de punição. Elise é acusada de homicídio triplamente qualificado, destruição e também por ocultação de cadáver. Os advogados de defesa alegam que ela agiu em legítima defesa, mas sabem que vai ser muito difícil que Elise saia isenta de uma pena grande por ocultação de cadáver. O julgamento que estava previsto para começar às 9h30 acabou se atrasando um pouquinho e começou às 11h15. Elise está presa há 4 anos num presídio no interior do estado. O carro que trouxe Elise Matsunaga saiu do presídio de Tremembé, interior de São Paulo, pouco depois das 7 da manhã e chegou ao Fórum da Barra Funda às 9h10. O julgamento de Elise está sendo aqui, na Sala 10 do Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Elise está sentada em frente aos jurados. 7 jurados, 4 mulheres e 3 homens vão formar o conselho de sentença. Eles ficam recolhidos e incomunicáveis até o fim do júri. No total, serão ouvidas 22 testemunhas. Primeiro, serão ouvidas as testemunhas chamadas pela acusação. Depois, de defesa. Aí é a vez dos peritos e depois o interrogatório de Elise. O juiz, o promotor, a defesa e os jurados podem formular perguntas para a ré e também para as testemunhas e os peritos. Elise não é obrigada a responder a nenhuma pergunta e tem o direito constitucional de se manter em silêncio. No fim de tudo, os debates entre acusação e defesa. O julgamento pode durar até 5 dias. Elise Matsunaga confessou que matou o marido e é acusada de homicídio triplamente qualificado com 3 agravantes. Motivo torpe, que quer dizer moralmente reprovável, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Os advogados de Elise negam todos esses agravantes. Ela sempre relatou com a mesma versão, sem nenhuma contradição. Antes, eles tiveram uma discussão extremamente elevada e somente então, a partir daí, que os fatos se desenrolaram. A acusação vai dizer que Elise planejou tudo por dinheiro. É evidente que ela planejou tudo, ela buscou uma saída dele para que pudesse colocar um detetive. Nesse tempo, ela forjou uma série de situações que deixa bem claro uma coisa. Ela queria matar o Marcos. Ela disse que houve uma discussão, que houve um tapa, mas o Marcos não está aqui para desmentir. É só a palavra dela, não tem nenhum elemento, nenhuma prova. Filipe, no processo que tem aí mais de 4.000 páginas, as testemunhas contam que o casamento aí de Elise e Marcos no começo ia muito bem. Você sabe quando começou a mudar? Sandra, foi justamente quando a Elise descobriu que o Marcos a atraía. Aí começaram, né, essas brigas e discussões. A Elise chegou a contar, inclusive, para a polícia que eles fizeram terapia de casal e que 20 dias antes desse crime acontecer, o relacionamento estava ótimo. A gente lembra que a Elise tem curso técnico de enfermagem e, à época do crime, ela estudava direito. A Elise sabe atirar e possuía 4 armas em seu nome. Marcos e Elise se conheceram por um site de agenciamento de garotas de programa. Ele ainda era casado. Em 2009, já divorciado, Marcos se casou com Elise. Essa mudança de vida se deu por conta de uma paixão. Ele realmente gostava dela, estava apaixonado por ela. Em junho de 2010, Elise descobriu a primeira traição do diretor e herdeiro da Ioki. Ela disse à polícia que só não pediu divórcio porque estava grávida. Eu ia me separar e descobri que estava grávida. Falei pra ele e ele pediu perdão, falou que aquilo foi
coisa irresponsável da parte dele, que ele não ia fazer mais. A filha do casal nasceu em abril de 2011. No depoimento, ela contou que Marcos ficou distante depois do nascimento. Ele saía, não dava muita bola, ficava com a gente só de vez em quando. Elise descobriu que Marcos tinha uma nova amante. Ela contratou um detetive particular que gravou imagem dos dois. Elise, que estava no Paraná, voltou para São Paulo. Era a data do crime, 19 de maio de 2012. O casal pediu uma pizza e Marcos desceu para pegar. Logo depois, o casal começou a discutir. Elise contou que sabia que ele tinha uma amante, que tinha contratado um detetive. Segundo Elise, Marcos deu um tapa no rosto dela. Ela pegou uma arma e atirou. Elise disse que esquartejou o marido dentro do apartamento onde moravam, na zona oeste de São Paulo, e que colocou as partes do corpo em 3 malas. Na manhã do dia seguinte, ela entrou no elevador de serviço carregando as malas. Foi para Cotia, na região metropolitana de São Paulo, onde jogou os sacos em 5 lugares diferentes. 17 dias depois do crime, Elise foi presa. A expectativa é que esse julgamento dure até 5 dias. Hoje, na entrada do plenário, quando a imprensa e o público entrou, Elise chegou a chorar. E depois ela secou os olhos com um lenço. A expectativa, como eu disse, dos 5 dias, durante esses 5 dias, os jurados vão ficar hospedados aqui mesmo no fórum e a Elise Matsunaga, ela vai para um centro de detenção provisória, vai ficar alojada ali e vai e volta todos os dias. 2 testemunhas foram dispensadas e nesse momento quem está sendo ouvida é a babá do casal, ela está sendo ouvida pela acusação. Sandra Evaristo. Ok, Filipe Mancuso, muito obrigada pelas suas informações.
Ok, Filipe Mancuso, muito obrigada pelas suas informações. Houve um tapa, mas o Marcos não está aqui para desmentir. É só a palavra dela, não tem nenhum elemento, nenhuma prova. Filipe, no processo que tem aí mais de 4.000 páginas, as testemunhas contam que o casamento aí de Elise e Marcos no começo ia muito bem. Você sabe quando começou a mudar? Sandra, foi justamente quando a Elise descobriu que o Marcos a atraía. Aí começaram, né, essas brigas e discussões. A Elise chegou a contar, inclusive, para a polícia que eles fizeram terapia de casal e que 20 dias antes desse crime acontecer, o relacionamento estava ótimo. A gente lembra que a Elise tem curso técnico de enfermagem e, à época do crime, ela estudava direito. A Elise sabe atirar e possuía 4 armas em seu nome. Marcos e Elise se conheceram por um site de agenciamento de garotas de programa. Ele ainda era casado. Em 2009, já divorciado, Marcos se casou com Elise. Essa mudança de vida se deu por conta de uma paixão. Ele realmente gostava dela, estava apaixonado por ela. Em junho de 2010, Elise descobriu a primeira traição do diretor e herdeiro da IOC. Ela disse à polícia que só não pediu o divórcio porque estava grávida. Eu ia me separar e descobri que estava grávida. Falei pra ele e ele pediu perdão, falou que aquilo foi uma coisa irresponsável da parte dele, que ele não ia fazer mais. A filha do casal nasceu em abril de 2011. No depoimento, ela contou que Marcos ficou distante. Começou hoje de manhã, em São Paulo, o julgamento de Elise Matsunaga. Ela é acusada de matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Matsunaga, herdeiro do grupo IOC. Ela está presa e já confessou o crime. A gente vai agora ao Fórum Criminal da Barra Funda, onde está o repórter Filipe Mancuso acompanhando tudo aqui em São Paulo. Filipe, boa tarde. Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Evaristo, é muito importante que a gente esclareça isso, porque em nenhum momento não está em discussão aqui a autoria do crime, né? A gente sabe que a Elise Matsunaga, ela é reconfessa desse crime, ela matou o Marcos Matsunaga. O que está sendo discutido aqui no Fórum da Barra Funda é o tamanho dessa pena. É exatamente isso que os jurados vão decidir, quanto tempo a Elise Matsunaga vai ficar presa. A acusação, os advogados, eu conversei tanto com o promotor quanto com o advogado de acusação, eles vão pedir a pena máxima, mas ficarão satisfeitos com 24 anos de punição. Elise é acusada de homicídio triplamente qualificado, destruição e também por ocultação de cadáver. Os advogados de defesa alegam que ela agiu em legítima defesa, mas sabem que vai ser muito difícil que Elise saia isenta de uma pena grande por ocultação de cadáver. O julgamento que estava previsto para começar às 9h30 acabou se atrasando um pouquinho e começou às 11h15. Elise está presa há 4 anos num presídio no interior do estado. O carro que trouxe Elise Matsunaga saiu do presídio de Tremembé, interior de São Paulo, pouco depois das 7 da manhã.
e chegou ao Fórum da Barra Funda às 9h10. O julgamento de Elise está sendo aqui, na sala depois do nascimento. Ele saía, não dava muita bola, ficava com a gente só de vez em quando. Elise descobriu que Marcos tinha uma nova amante. Ela contratou um detetive particular que gravou imagem dos dois. Elise, que estava no Paraná, voltou para São Paulo. Era a data do crime, 19 de maio de 2012. O casal pediu uma pizza e Marcos desceu para pegar. Logo depois, o casal começou a discutir. Elise contou que sabia que ele tinha uma amante, que tinha contratado um detetive. Segundo Elise, Marcos deu um tapa no rosto dela. Ela pegou uma arma e atirou. Elise disse que esquartejou o marido dentro do apartamento onde moravam, na zona oeste de São Paulo, e que colocou as partes do corpo em 3 malas. Na manhã do dia seguinte, ela entrou no elevador de serviço carregando as malas. Foi para Cotia, na região metropolitana de São Paulo, onde jogou os sacos em 5 lugares diferentes. 17 dias depois do crime, Elise foi presa. A expectativa é que esse julgamento dure até 5 dias. Hoje, na entrada do plenário, quando a imprensa e o público entrou, Elise chegou a chorar. E depois ela secou os olhos com um lenço. A expectativa, como eu disse, dos 5 dias, durante esses 5 dias, os jurados vão ficar hospedados aqui mesmo no fórum e a Elise Matsunaga, ela vai para um centro de detenção provisória, vai ficar alojada ali e vai e volta todos os dias. 2 testemunhas foram dispensadas e nesse momento quem está sendo ouvida é a babá do casal, ela está sendo ouvida pela acusação. Sandra Evaristo. Sala 10 do Fórum da Barra Funda em São Paulo. Elise está sentada em frente aos jurados. 7 jurados, 4 mulheres e 3 homens vão formar o conselho de sentença. Eles ficam recolhidos e incomunicáveis até o fim do júri. No total, serão ouvidas 22 testemunhas. Primeiro, serão ouvidas as testemunhas chamadas pela acusação. Depois, de defesa. Aí a vez dos peritos e depois o interrogatório de Elise. O juiz, o promotor, a defesa e os jurados podem formular perguntas para a ré e também para as testemunhas e os peritos. Elise não é obrigada a responder a nenhuma pergunta e tem o direito constitucional de se manter em silêncio. No fim de tudo, os debates entre acusação e defesa. O julgamento pode durar até 5 dias. Elise Matsunaga confessou que matou o marido e é acusada de homicídio triplamente qualificado com 3 agravantes. Motivo torpe, que quer dizer moralmente reprovável, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Os advogados de Elise negam todos esses agravantes. Ela sempre relatou com a mesma versão, sem nenhuma contradição. Antes, eles tiveram uma discussão extremamente elevada e somente então, a partir daí, que os fatos se desenrolaram. A acusação vai dizer que Elise planejou tudo por dinheiro. É evidente que ela planejou tudo, ela buscou uma saída dele para que pudesse colocar um detetive. Nesse tempo, ela forjou uma série de situações que deixa bem claro uma coisa. Ela queria matar o Marcos. Ela disse que houve uma discussão, que